Avaliação de desempenho de educadores 360 graus. Constatações em algumas escolas. Quando chegamos numa escola, perguntamos: quais são os principais objetivos da avaliação de desempenho 360 graus? Se a escola já está há um certo tempo no programa Ensino Integral, alguns educadores respondem de forma consistente. Alguns alunos também respondem da mesma forma. Mas, nas escolas que estão há pouco tempo no programa Ensino Integral, é frequente não termos respostas diretas e rápidas de uma parte dos educadores e dos alunos. Isso é preocupante. Preocupante por quê? Porque alguns professores fazem as avaliações sem saberem os porquês, sem saberem o significado da avaliação. Idem os alunos. É preocupante ainda quando alguns, mesmo que poucos, avaliam com objetivos que não são positivos. Isso, às vezes, é constatado. O que fazer sobre isso? Todos da escola precisam saber quais são os principais objetivos da avaliação de desempenho 360 graus. São dois os principais objetivos. O primeiro objetivo é identificar quem são os melhores em desempenho, para reconhecê-los e incentivá-los. O segundo objetivo é identificar quem precisa de ajuda para ajudar. É importante que todos os avaliadores e avaliados tenham uma boa dose de consciência sobre esses dois objetivos. Incluir alunos nisso. Esse é o primeiro e o principal passo a ser dado no processo da avaliação de desempenho 360 graus. É importante para aqueles que forem bem avaliados e também para aqueles não tão bem avaliados que os avaliadores registrem nos comentários evidências e constatações para justificar a avaliação e apontar motivos para elogiar e incentivar os melhores, e também para apontar pontos de melhorias para quem precisa. Vamos abordar alguns conceitos e definições. Primeiro, o que é desempenho? Desempenho é o resultado alcançado no final de um período, comparado com uma meta que foi previamente discutida, alinhada, validada e registrada. Para se avaliar o desempenho de alguém, para começar é preciso definir as metas antes do início do ano letivo. Cada meta deve ser SMART. A letra S da palavra SMART é a mais importante de todas. Significa que a meta precisa ser específica ou exclusiva da pessoa a ser avaliada. Não poderá haver qualquer tipo de dúvida sobre o que a pessoa será avaliada. Outra vez, a meta deve ser discutida, alinhada, validada e registrada. E ainda é recomendado verificar o entendimento. Verificar se a pessoa entendeu a sua meta. Pergunte e ouça o que a pessoa entendeu e avalie se a resposta está alinhada com a definição. O M significa que a meta precisa ser mensurável. É preciso medir o desempenho, se ele foi positivo ou não. O A significa que a meta precisa ser atingível, que seja possível de ser atingida.
O R significa que a meta precisa ser relevante, não pode ser insignificante. E o T significa que a meta precisa de um tempo para ser atingida, precisa de um prazo. Para você, tudo isso parece uma grande burocracia ou uma chatice? Pode ser uma chatice, mas não é burocracia. Quem tem experiência sabe disso. Agora, vamos falar sobre resultado. Resultado é o que foi alcançado. É o que foi conquistado depois de um trabalho realizado, dentro do prazo estabelecido. Cada resultado também deve ser SMART, sempre. Metas e resultados precisam ser SMARTs. Metas devem ser definidas no início do ano e o resultado deve ser conferido na avaliação de desempenho no final do ano. Constatações nas escolas. Começando pelas metas. Algumas escolas definem bem as metas no início do ano, mas muitas escolas ainda não fazem isso. Muitas vezes, as metas não são discutidas, não são alinhadas, não são validadas e tampouco são registradas. Porque se entende que todos já sabem quais são as suas metas. Isso traz problemas. Muitas vezes, as metas são estabelecidas de uma forma que não é SMART. As metas são definidas como nuvens. O que é uma coisa nuvem? Uma coisa nuvem é aquela que as pessoas olham para ela como ela fosse uma nuvem. E cada um enxerga algo diferente na nuvem. E cada um acha que está enxergando melhor que o colega. E daí, o que acontece? Na hora da avaliação, como as metas foram definidas como nuvens, os resultados também são avaliados como nuvens. Daí é inevitável. Se constatam os grandes desalinhamentos entre os avaliadores e avaliados. Se discute muito sobre o que está certo ou errado. Na maioria das vezes, não há um final feliz. O que fazer sobre isso? Somente uma coisa. No início do ano, definir metas SMARTs, para possibilitar no final do ano avaliar os resultados também de uma forma SMART. Isso vai ajudar muito. Avaliações precisam ser embasadas em evidências e constatações. Sempre. Evidência é qualquer tipo de registro. Pode ser um documento, relatório, planilha ou indicador, e etc. Constatação é algo que a gente vê, presencia e observa. Avaliações nunca podem ser embasadas somente em opiniões, pontos de vista ou preferências. Por natureza, somos diferentes. Alguns são emocionais, sentem e agem pela emoção. Outros são racionais, sentem e agem com racionalidade. Alguns são perceptivos, gostam de ver para crer. Outros são intuitivos, gostam das ideias e pensamentos. Se somos diferentes, a natureza nos mostra que sentimos, percebemos e avaliamos de formas diferentes. Consequentemente, teremos opiniões, pontos de vista e preferências diferentes. Isso é natural. Também temos a tendência natural de avaliar bem as pessoas que gostamos.
e avaliar não tão bem aquelas que não gostamos. É preciso ter cuidado para não cair nesta armadilha. Outra vez, avaliações precisam ser embasadas em evidências e constatações. Sempre. Constatações nas escolas. Quando as discussões, os alinhamentos e decisões possuem fundamentações sustentadas por evidências e constatações, tudo é feito de forma objetiva, rápida e eficaz. Pode ser difícil, mas é positivo. Por outro lado, quando as discussões, os alinhamentos e decisões não possuem fundamentações sustentadas por evidências e constatações, e são sustentadas por opiniões, pontos de vista e preferências, nada é feito de forma eficaz. Há muito estresse e nunca se chega a um consenso. E no final, prevalece a posição do mais influente, ou daquele mais poderoso que detém o poder físico da caneta. O que fazer? Primeiro ponto: todos avaliadores e avaliados precisam ter consciência de que as avaliações devem ser embasadas por evidências e constatações. Segundo ponto: todos avaliadores e avaliados devem seguir essa regra. O resultado da avaliação de desempenho no final do ano não pode ser uma surpresa para o avaliado. O processo de avaliação de desempenho não deve ser feito somente num único evento, no final do ano. Uma avaliação de desempenho deve ser o resultado de uma somatória de avaliações de desempenho de processo que podem ser formais ou informais. Pode ser um bate-papo, mas é bom registrar os combinados. Uma avaliação de desempenho começa no início do ano com as definições das metas e nas definições de como serão feitas as avaliações de processo. Para alguns, é possível fazer avaliações de processo bimestralmente, para outros, mensalmente, e outros podem até ser semanalmente por um período. Depende das competências de cada um. Vamos falar agora sobre os dois eixos da avaliação de desempenho. O primeiro eixo é: alunos aprendem. Aqui devemos avaliar se os alunos aprendem bem ou não, que é muito diferente de professores ensinam bem ou não. Os educadores que fazem os alunos aprenderem bem serão classificados nos quadrantes do lado direito. Nos quadrantes do lado esquerdo serão classificados os educadores que não conseguem fazer os alunos aprenderem como deveriam. O segundo eixo é atitudes e comportamentos dos educadores. Aqueles educadores que tiverem atitudes e comportamentos positivos serão classificados nos quadrantes superiores. Nos quadrantes inferiores serão classificados os educadores que de alguma forma não possuem atitudes e comportamentos positivos. Agora, vamos ver as classificações dos educadores nas avaliações de desempenho. Podemos classificar o desempenho do educador em 4 quadrantes: Q4, Q3, Q2 e Q1. Educador Q4 é o educador referência positiva da escola. É o professor que é um bom exemplo nos seus comportamentos e atitudes e, ao mesmo tempo, ensina bem, porque alunos aprendem. Esse educador precisa ajudar os colegas que precisam de ajuda.
A equipe gestora precisa possibilitar que isso aconteça. O educador Q3 é o educador que é um bom exemplo nos seus comportamentos e atitudes, mas alunos não aprendem com ele. Não ensina bem. Esse professor precisa de ajuda pedagógica. Educador Q2 é o educador que não é um bom exemplo nos seus comportamentos e atitudes e, ao mesmo tempo, alunos aprendem com ele, então ensina bem. Esse professor precisa de ajuda no atitudinal e comportamental. Educador Q1 é o educador que não é um bom exemplo nos seus comportamentos e atitudes e alunos não aprendem com ele. Esse professor é o que mais precisa de ajuda da equipe gestora. Vamos agora para a essência da avaliação de desempenho. De fato, o que deve ser avaliado? Constatações nas escolas. Quando perguntamos qual é a principal atribuição de cada um que deve ser avaliada? Ou qual é o principal quadrado de cada um que deve ser avaliado? A grande maioria das respostas são nuvens, tanto dos educadores como também dos alunos. O que fazer sobre isso? Devemos discutir, alinhar, validar, registrar o principal e os principais quadrados de cada um e fazer com que todos da escola tenham conhecimento sobre eles. Sobre os quadrados de cada um, vamos ver as definições que funcionam nas escolas de ensino integral. Vamos abordar os principais quadrados do professor da Base Nacional Comum. O primeiro quadrado e o principal quadrado do professor da Base Nacional Comum está na gestão da sala de aula. É o professor ensinar e praticar os 4 pilares da educação com a ajuda da pedagogia da presença e educação interdimensional. É ter na sala de aula o professor e os alunos com comportamentos e atitudes sustentados pelos 4 pilares da educação. Há quem diga que se isso acontecer, o sucesso da escola é garantido. O segundo principal quadrado é cumprir o currículo nas aulas regulares, isto é, ensinar as habilidades planejadas no guia de aprendizagem e plano de aula. Ainda mais, o professor também deve ensinar as habilidades que foram definidas nos planejamentos do nivelamento, orientação de estudos e eletivas. De nada adianta o aluno aprender o que foi dado se o currículo planejado não foi cumprido. Como também, de nada adianta o currículo ser cumprido e o aluno não ter aprendido. O terceiro quadrado é aluno aprender as habilidades planejadas e ensinadas nas aulas regulares, como também nas aulas de nivelamento, orientação de estudos e eletivas. O quarto quadrado é: professor deve fazer interações das suas aulas regulares com as aulas de nivelamento, orientação de estudos e aulas eletivas. Estamos falando das interações entre planejamento das habilidades, considerando as relações causa e efeito entre elas. De nada adianta ensinar habilidades de anos atuais se as habilidades de anos anteriores estruturantes raízes não forem superadas primeiro. O quinto quadrado é professor fazer interações de informações e ações da excelência acadêmica da sua disciplina com o professor de projeto de vida e, principalmente, com o tutor de cada aluno. Por quê? Porque o aluno precisa ter um sonho para estar comprometido a estudar.
e o principal responsável para fazer o aluno sonhar e estudar é o tutor. O sexto e o último dos principais quadrados do professor da Base Nacional Comum está também na gestão da sala de aula. O professor deve desenvolver o protagonismo do aluno, desenvolver autonomia, competência e solidariedade, aplicando e praticando os 4 pilares da educação: pedagogia da presença e educação interdimensional. Finalmente, esses são os 6 quadrados principais do professor da Base Nacional Comum. Vamos falar agora sobre os principais quadrados dos demais educadores. Olhem outra vez os quadrados do professor da Base Nacional Comum e constatem que os 6 quadrados dos PCAs e também do PCG são exatamente os mesmos do professor da Base Nacional Comum. Mudam somente os escopos de atuação. O professor atua na disciplina. O PCA atua na área. E o PCG deve atuar em todas as áreas. Deve atuar em toda a escola. Para todos os educadores da escola, os quadrados deles são praticamente os mesmos do professor da Base Nacional Comum. Mudam os escopos de atuação e alguns conteúdos. Repetindo 2 pontos, por conta das suas importâncias. Primeiro, os quadrados de todos da escola são praticamente os mesmos. Mudam somente os escopos e alguns conteúdos. Segundo ponto, se os quadrados são praticamente iguais, as metas também devem ser praticamente iguais. Mudam somente os escopos e alguns conteúdos. Para completar, vamos ver o terceiro ponto. Os resultados de cada um atuando dentro do seu quadrado, deverão ser excelentes. Os resultados de cada um devem ser convergentes e complementares entre si. Agora, é oportuno também abordar as 3 perguntas que normalmente fazemos para as equipes gestoras. Primeira pergunta: quem é o melhor educador da escola? Segunda pergunta: quem é o educador que mais precisa de ajuda? Depois de uma breve conversa de alinhamentos, se chega ao consenso. As respostas para as 2 perguntas vêm rapidamente. Terceira pergunta: se fizermos essas 2 perguntas para os alunos, é possível que as respostas sejam as mesmas? Normalmente as respostas das equipes gestoras é sim. Então, por que fazer avaliação de desempenho se todos já sabem quem é quem na escola? Eis a questão. Uma excelente avaliação de desempenho 360 graus precisa ser percebida e precisa ser constatada como sendo um processo que identifica os melhores e esses são reconhecidos e incentivados. Que é um processo que identifica quem precisa de ajuda e esses são ajudados. Que todos os avaliadores e avaliados tenham a impressão de transparência e justiça na avaliação propriamente dita. Para garantir a credibilidade e a eficácia da avaliação de desempenho, temos a calibração, que é o último passo da avaliação de desempenho. É o momento de se comparar os resultados dos educadores. É quando se confirmam os resultados ou se ajusta qualquer tipo de desvio, se necessário.
Na calibração, o resultado de cada um deve ser colocado nos 4 quadrantes. Em seguida, com o uso das evidências e constatações, deve ser feita a calibração. Os educadores E1 e E2 devem ser elogiados pelas práticas dos 4 pilares da educação, pelas aplicações da pedagogia da presença e educação interdimensional. Também devem ser elogiados e incentivados pelos resultados de aprendizagem. Os educadores E3 e E4 também devem ser elogiados pelas práticas dos 4 pilares da educação, pelas aplicações da pedagogia da presença e educação interdimensional e devem ser ajudados no pedagógico. Os educadores E5 e E6 devem ser elogiados pelos resultados de aprendizagem dos alunos e devem ser ajudados no ensino e na prática dos 4 pilares da educação e nas aplicações da pedagogia da presença e educação interdimensional. Os educadores E7 e E8 são os educadores que mais precisam da ajuda da equipe gestora. Antes de finalizar, vamos ver 2 pontos importantes, porque os resultados das avaliações de desempenho devem refletir os resultados da escola e vice-versa. Se os resultados da escola são excelentes, os resultados das avaliações de desempenho deverão ser também excelentes. Ou, se os resultados das avaliações de desempenho são excelentes, os resultados da escola devem ter sido excelentes. Agora, para finalizar, vamos ver os impactos da avaliação de desempenho 360 graus nos educadores. Por favor, leiam os textos.